Ivan Leão, uma das mais importantes lideranças comunitárias aqui de Santarém e também política. Houve, na verdade, um fiasco nas eleições de domingo. O senhor, como uma liderança, qual análise o senhor faz da eleição? Na verdade, Santarém mostra que está desunida politicamente. Lançaram muitos deputados estadual e acabamos sem fazer nenhum. Como, por exemplo, a candidatura de Dayan Seric. Me diga o que isso pode representar para Santarém e Oeste do Pará? Nada. Como o vereador não consegue fazer nada, foi eleito com 1.000 e poucos votos, teve 26 votos a mais do que eu na eleição passada. Isso com todo o apoio e estrutura que ele tinha. Me diga como um rapaz desse tem voto, aonde que ele tem voto e como é que ele ia conseguir ser um deputado estadual. Não tem capacidade para isso, ele tinha que ser humilde e apoiar o outro amigo dele aí, o Anderson Pinto, que tinha mais condições do que ele. Ney Santana. Ney Santana foi um boneco que enfeitaram para colocar na política. Ele teve 4.000 e poucos votos na eleição passada, veio gritar aí na televisão, na propaganda eleitoral dele, dizendo que ele foi o vereador mais votado na eleição passada em Santarém. Fica muito fácil tendo uma estrutura boa e comprando voto, fazendo o que ele fez. Mas uma estadual é totalmente diferente. Tem que ter muito dinheiro e muita estrutura e, acima de tudo, ter base, porque não adianta ter só dinheiro e não ter base. Ele não tem base nenhuma porque é um rapazinho que não tem trabalho social nenhum. Ele queria ser colocado pelo grupo do PSDB aí para ser um deputado estadual à força. E as urnas, o povo mostrou que não é bem assim. Anderson Pinto. Anderson Pinto era um bom nome, é um bom nome para nos representar, tem um histórico político. Eu acredito que tudo ainda vai acontecer e esse rapaz ficou por fora por apenas 39 votos. Ele só tem que se tocar e ser mais humilde e buscar as lideranças que realmente sabem trabalhar a militância verdadeira política, não os puxa-saco dele que não dão voto nenhum para ele. Reginaldo Campos. Reginaldo Campos foi um exemplo de desunião por parte da Igreja da Paz. Nós temos na Igreja da Paz mais de 5.000 pastores. Eu acho que nem os pastores votaram nele, porque se a gente fizer uma conta, os pastores de Velho Unido dava 15.000. Só os pastores e os membros da igreja. Aí depois eles querem pagar aí que tem que votar na Marina porque a Dilma é não sei da onde, o outro é não sei da onde. Isso é religiosidade, é papo furado de crente que tem que se tocar e saber diferenciar religiosidade de política. Política é uma coisa, religiosidade é outra, e o Deus é um só. Portanto, tem que votar na Dilma, que ajuda o povo pobre a se tornar classe média e o classe média a se tornar rico. Chiquinho da UMES para o deputado federal. Esse coitado é um pobre coitado que tira onde defensor dos alunos, não sei do que, da UMES. Aonde que esse rapaz tem voto? Ele podia ser humilde e apoiar o Anderson Pinto, que é o cara mais capacitado lá dentro da Câmara. Nem isso ele fez. Está certo, eu entendo até a questão partidária, mas é um rebelde político que deveria se tocar e convive com o outro lá e ajudar. Esse aí está descartado, meu irmão. Você tem que se tocar e procurar. Você tem 2 anos para trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ganhar nem para vereador mais, porque você não tem trabalho nenhum social, não consegue nada como vereador, você está só esquentando cadeira lá. Marcela, com mais de 94.000 votos em todo o estado do Pará, foi uma opção para o Senado. Foi isso que aconteceu? Não se empolgue com isso. Foi apenas uma estratégia do Vlad. Eu conheço o Vlad, é meu amigo, tenho maior consideração por ele. Teve um déficit muito grande, quase 100.000 votos nessa eleição. Caiu muito, perdeu o cinturão aí para o Éder Mauro, né? Que é líder de voto, 265.000 votos, e a Marcela Tolentino foi um instrumentozinho do Solidariedade para fazer voto em Santarém para o Vlad. Não é à toa que ele teve 5.000 e pouco, por causa da força que ele conseguiu unir aí. A Marcela foi só uma falta de opção, mas não tem voto para o Senado. E também não ia fazer diferente da Marinô, que nos enganou na eleição passada e ficou contra o estado do Tapajós. Até se mudou para Belém. Eu não ia esperar muita coisa da Marcela Tolentino. Então, esses 90.000 votos dela não me empolgam em nada. Eu quero ver ela vir para candidata a prefeita e ter essa votação em Santarém. Zé Maria Tapajós teve 17.000 votos. Isso é o reconhecimento do povo em relação ao trabalho que ele fez nos 6 mandatos na Câmara? Com toda certeza. Mesmo tendo todo esse problema de injustiça, o povo que é do lado dele, que reconhece o trabalho dele, está de parabéns, nosso amigo Zé Maria Tapajós, por ser uma grande liderança política, por ter vários mandatos e mostrar que mesmo com todo esse sufoco, ele lutou até o final, com a cabeça erguida, e foi buscar os votos de seus amigos, das lideranças que o consideram. É uma boa opção, será sempre uma boa opção para Santarém. Sem representatividade na LEPA, o que resta para Santarém no segundo turno? O que resta para Santarém no segundo turno
é esses políticos mal informados e interesseiros particular se unirem e buscar o povo, conscientizar para negar aqui a entrada de Jatene no nosso oeste do Pará, esse que ficou contra o estado do Tapajós, e votar Helder 15, a esperança do oeste do Pará crescer e desenvolver. Nós só vamos combater a desigualdade social gerando emprego e renda, e Jatene é um mentiroso, ficou contra o estado do Tapajós, enganou os movimentos sociais em Santarém e não vai ser algo diferente. Ele não serve para o oeste do Pará, não serve para Santarém. A opção é Helder. Helder ganhando a eleição, nós vamos ter mais um deputado federal. Nélio Aguiar entra, vamos ter mais 2 estaduais. Anderson Pinto entra e também Antônio Rocha entra. Então, quer mudança? Quer reverter os seus conceitos? Pare para analisar e vote 15 Helder. Chega de Jatene, chega de mentira. Você, como uma liderança comunitária, política, você foi procurado por algum político aqui de Santarém para trabalhar?